Então, continuando aqui, tratando sobre os atos de improbidade administrativa. A gente fez a distinção entre os atos que causam enriquecimento, que importam enriquecimento ilícito, e os atos que causam dano ou prejuízo ao erário. Os atos que causam enriquecimento ilícito estão lá no artigo 9 e, em regra, o agente recebe uma vantagem patrimonial. Nos atos que causam dano ao erário, esses atos causam somente prejuízo ao patrimônio público. Nós tentamos correlacionar alguns artigos, alguns incisos do artigo 9 com o artigo 10 para vocês entenderem a diferença do dano ao erário e do enriquecimento ilícito. Pode acontecer que no enriquecimento ilícito também haja dano ao erário, ok? Só a título de ilustração, eu quero que vocês peguem a lei, por favor, e vão no artigo 10, inciso 5. Olha o que, leiam aí o que diz o artigo 10, inciso 5. Ó. Isso é caso de ato de improbidade administrativa que causa dano ao erário. Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao do mercado. Então, o que acontece? O agente público permite que a administração pública alugue um imóvel por um preço superior ao do mercado. O que acontece? O agente público percebeu alguma vantagem econômica pela locação do imóvel a um preço superior ao do mercado? Não. Então, esse ato importa em enriquecimento ilícito? Não. É um ato que causa dano ao erário. Ok. Isso está no artigo 10, inciso 5. Agora, se vocês forem ao artigo 9, inciso 2, o que é que vocês vão ver? Ó, perceber vantagem econômica direta ou indireta para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem imóvel ou imóvel. Então, olhe, no inciso 2 do artigo 9, ele percebeu uma vantagem econômica para facilitar a locação de um bem imóvel. Então, neste caso, é um ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito. A título de estudo e treinamento, vocês podem procurar no artigo 10 e no artigo 9 os incisos que se correlacionam e vocês vão achar diversos. Chama a atenção de vocês para o inciso 7 do artigo 9. Voltando aqui para o enriquecimento ilícito. Ó. Inciso 7 do artigo 9. O que é que diz o inciso 7 do artigo 9? Adquirir para si ou para outrem, no exercício do mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza, cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público. Então, cuidado. O que acontece? Quando você toma posse no cargo público, a própria lei de improbidade administrativa prevê no artigo 13, você deve entregar a declaração de seus bens, declaração de seu patrimônio. Você vai dizer, ó, eu sou estudante para concurso, estava estudando há muitos anos, tal, sem conseguir passar, meu patrimônio é R$1.000. É o único patrimônio que eu tenho, R$1.000 na conta. Se eu não passasse, eu estava fuzilado. Ok, você faz a declaração do seu patrimônio. E todo ano você é obrigado a atualizar. Ok? Ou você concede autorização para que a Receita, a administração pública, solicite a Receita Federal que ela envie a sua declaração de imposto de renda, que lá tem a comprovação do seu patrimônio. Ok, mas vamos no exemplo aqui, você tomou posse, estava estudando e seu patrimônio é R$1.000. Ótimo, você passou para fiscal de rendas, para o auditor fiscal do Estado do Rio de Janeiro, e vamos imaginar que seu salário líquido seja R$10.000. Mensal. Ok. R$10.000 mensal. Vezes 13, por causa do 13º, né? Você recebeu 130 mil no ano. Não é isso? Com mais um terço de férias, dá 3.300 e pouco, você recebeu 133 mil. Ótimo, você tinha R$1.000, recebeu mais 133 mil. O máximo que você vai,
Tudo bem que você pode ter aplicado esse dinheiro, ganhou mais um dinheirinho com a aplicação, mas vamos imaginar que com asa você não gastou nada, você é um cara seguro, você conseguiu juntar 150 mil reais devido às aplicações, ok. Mas você me aparece no seu patrimônio com um apartamento quitado de 500 mil reais. O que é que aconteceu? Ó, inciso 7 do artigo 9. O que é que diz o inciso 7 do artigo 9? Ó, adquirir para si ou para outro, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função, bens de qualquer natureza, cujo valor seja desproporcional à sua evolução patrimonial ou à renda do agente público. Se você ganhou no ano 150 mil reais, como é que você pode ter adquirido à vista um imóvel de 500 mil? Se você não tem como comprovar essa renda, eu recebi de herança, meu pai me doou, minha namorada me doou porque ela gosta de mim, porque eu sou bonito, ela me doou, ok? Se você tiver como comprovar, ótimo, vai estar lá em sua declaração de imposto de renda, não tem problema nenhum. Mas, se é incompatível com a sua renda e você não tem como comprovar, isso configura o quê? Enriquecimento ilícito, ok? Ato de improbidade administrativa, ok? Então, tenha atenção com esse inciso 7. Ótimo. Vamos agora para a questão. Por favor, questão. Vamos lá. O que acontece? De acordo com as disposições da Lei de Improbidade Administrativa, a conduta do agente fiscal configura... O que é que o agente fiscal fez? Ele revelou ao dono do posto de gasolina uma informação sigilosa que ele teve em razão do cargo. O agente fiscal não teve não recebeu nada, nenhum valor patrimonial, não percebeu, não teve nenhum ganho patrimonial, não recebeu dinheiro por essa informação, ok? Ele simplesmente informou uma informação, ele deu ao particular uma informação privilegiada que ele teve em função do exercício do cargo. Ok, o que acontece? E se vocês forem lá no artigo 11, que trata dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública, vai estar lá no inciso 3º, exatamente isso, que é você fornecer informações privilegiadas que você teve em função do cargo. Então isso é um ato que atenta contra os princípios da administração pública. Ótimo, perfeito. Sendo passível de aplicação, dentre outras, da pena de perda da função pública. É uma das penas possíveis de aplicação? Sim. É uma das penas possíveis de aplicação. Isso aqui está verdade. Agora, já que a questão tratou sobre as penas, vamos ver quais são as penas aplicáveis aos atos de improbidade administrativa e qual a gradação dessas penas. Ok? Porque o parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal, ele tratou que os atos de improbidade administrativa importarão na suspensão de direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas na lei. Então vamos ver como a Lei de Improbidade Administrativa graduou essas penalidades. Me dá uma tela em branco aqui, por favor. O que acontece? Eu recomendo a vocês que façam uma tabelinha para facilitar o estudo de vocês. O que acontece? Nós já vimos que os atos de improbidade administrativa podem importar em enriquecimento ilícito, não é isso? Vou botar aqui na enriquecimento ilícito. Podem causar dano ao erário. E existem os atos que atentam contra princípios da administração pública. Ok.
Agora, quais são as penas possíveis? Quais são as penas possíveis? Se vocês forem lá no artigo 12, ele vai detalhar no inciso 1º, inciso 2º e inciso 3º, quais são as penas para enriquecimento ilícito no artigo 12. Artigo 12, inciso 1º. Para o dano ao erário, artigo 12, inciso 2º. E os atos que atentam contra os princípios da administração pública estão lá no artigo 12, inciso 3º. É importante fazer essa tabela? Sim, é importante. Porque essa tabela vai facilitar bastante o estudo de vocês. Ótimo. Vamos lá, vamos para as penas. Suspensão dos direitos políticos. Ó, você vai botar aqui na coluna suspensão dos direitos políticos. A lei prevê, ó, uma multa civil. E a lei prevê também, ó, proibição de contratar com a administração pública ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou incentivos fiscais ou creditícios. O que acontece? E a lei faz a gradação dessas penas. Ok. Enriquecimento ilícito pode o agente que praticar um ato de improbidade administrativa que importe enriquecimento ilícito, ele pode ser punido com a suspensão de direitos políticos de 8 a 10 anos. Ok. No caso de dano ao erário, a penalidade de suspensão de direitos políticos pode ser de 5 a 8 anos. E no caso dos atos que atentam contra os princípios da administração pública, pode ser de 3 a 5 anos. Ok. Então, o que é que a lei fez? A lei está fazendo a gradação da pena, conforme solicitação da Constituição Federal. Ok. Multa civil. Os atos que importam enriquecimento ilícito. Pode haver uma multa civil de 3 vezes o valor de quê? Do enriquecimento ilícito. Ok? Uma multa, o agente pode pagar uma multa de 3 vezes o valor do enriquecimento ilícito. No caso do dano ao erário, ó, uma multa de 2 vezes o valor do quê? Do dano causado ao erário. Ok. E no caso dos atos que atentam contra os princípios da administração pública, ele pode ser penalizado com 100 vezes o valor da remuneração recebida pelo agente. É importante fazer essa tabela? É. Para você, que a prova pode fazer umas jogadinhas cobrando essas gradações e com a tabela fica fácil de visualizar, ok? Além disso, proibição de contratar ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. No caso de enriquecimento ilícito, a punição é por 10 anos. No caso de dano ao erário, 5 anos. E no caso de atos que atentam contra os princípios da administração pública, 3 anos. Ok? Além disso, há outras punições. Quais são elas? Ressarcimento integral do dano causado.
perda da função pública e perda dos bens ou valores, acrescidos ao patrimônio. Ok. Nesse caso da perda dos bens ou valores acrescidos ao patrimônio, só se aplica no caso de enriquecimento ilícito e dano ao erário. Ok? O que acontece? Isso está lá espalhado no artigo 12, nos incisos 1, 2 e 3. Mas com essa tabelinha você consegue visualizar melhor tudo. Logicamente você vai fazer a sua tabela mais organizada. Ok? Então vamos voltar para a questão. A questão afirma que o ato do agente fiscal de ceder a informação privilegiada é um ato que atenta contra os princípios da administração pública, sim, sendo passível da pena de perda da função pública. Ok? As outras, vamos lá. Letra B. Somente configura ato de improbidade administrativa se comprovado o recebimento de vantagem ilícita, sujeitando o agente, dentre outros, a pena de demissão. O que acontece? Os atos de improbidade administrativa não são exclusivamente o que resultam em recebimento de vantagem ilícita. O agente público pode praticar um ato que atente contra os princípios da administração pública e não receba nenhuma vantagem por isso, ou um ato que cause um prejuízo ao erário e não receba nenhuma vantagem econômica por isso. Então, falso. Letra B. Não configura ato administrativo, ato de improbidade administrativa, salvo se comprovar dano ao erário. Não é necessário comprovar dano ao erário, não. Artigo 21 lá, inciso 1º, diz que independente de causar dano ao erário, o ato é considerado improbidade administrativa. Falso. Configura ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, sujeitando o agente, dentre outras, a pena de suspensão de direito político de 5 a 10 anos. O que acontece? Você poderia ficar na dúvida, poxa, a revelação de informações sigilosas é ato que atenta contra os princípios da administração pública ou é ato que causa dano ao erário? Você poderia ficar na dúvida. A gente já viu que é ato que atenta contra os princípios da administração pública. Mas o que você teria certeza aqui, ó, porque a suspensão de direitos políticos, a gente viu na tabelinha lá, ó, no caso de atos que atentam contra os princípios da administração pública, é de 3 a 5 anos. E os atos que causam prejuízo ao erário é de 5 a 8 anos. Então não pode ser, não existe de 5 a 10 anos. Ok? Então, falso. E somente configurar ato de improbidade administrativa se ensejar cumulativamente dano ao erário e enriquecimento ilícito. Falso. Não precisa acumular, não. Pode ser causar só dano ao erário, só enriquecimento ilícito, ou só atentar contra os princípios da administração pública. Ok? Vamos para a segunda questão. Empresa privada de cujo capital social a União participa minoritariamente em montante correspondente a 20% do patrimônio, alienou bens integrantes do seu ativo a preços significativamente inferiores ao praticados no mercado, sofrendo prejuízos em função de tal conduta. Então, ó, uma empresa privada cuja União participa do seu patrimônio com 20%. O que é que a gente precisa saber para poder resolver essa questão? A gente precisa saber quem são, ó, os sujeitos passivos dos atos de improbidade administrativa. Onde é que estão estabelecidos os sujeitos passivos dos atos de improbidade administrativa? Artigo 1º, caput, e parágrafo único do artigo 1º. Parágrafo único. Parágrafo único. Lá estão estabelecidos quem são os sujeitos passivos
dos atos de improbidade administrativa. Ok? Vamos relacionar aqui os sujeitos passivos dos atos de improbidade administrativa. Me dá uma tela em branco, por favor, Pedro. Se você for ao artigo 1º, ele vai lhe afirmar: os atos de improbidade administrativa praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta ou indireta, ó. Então, sujeitos passivos: administração direta e administração indireta. Aqui, na administração indireta, estão todas as entidades: autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Ok. Então, os atos de improbidade administrativa praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, Estados, DF, dos municípios de território, de empresa incorporada ao patrimônio público, ó, empresa incorporada ao patrimônio público, ou entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50%. Então, ó, entidade cuja criação, entidade privada, para cuja criação ou custeio o erário concorra, haja concorrido ou concorra com mais de 50%. O que é que acontece? Na questão, a questão fala em 20%. A questão fala em 20%. A questão fala em 20%. E aí, a entidade da questão para cuja criação ou custeio o erário concorra com 20% é sujeito passivo, né, na lei de improbidade administrativa? Sim, porque está lá no parágrafo único. O parágrafo único trata das entidades privadas para cuja criação, custeio, o horário tenha concorrido ou concorra com menos de 50%. Só que nesse caso, a repercussão patrimonial, a penalidade patrimonial, será limitada ao percentual de prejuízo ao erário causado. Vamos entender isso. O que é que diz o parágrafo único? Estão também sujeitos às penalidades dessa lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidades que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de órgão público, bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de 50% do patrimônio ou da receita anual. Ok? Então, se concorrer com mais de 50% ou menos de 50% do patrimônio ou da receita anual, são sujeitos passivos de atos de improbidade administrativa. Agora, no caso de menor do que 50%, o que é que o parágrafo único ressalta? Limitando-se nestes casos a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. O que acontece? Então, existem dois casos. Nos casos com mais de 50% e com menos de 50%. Maior ou menor. Ok? Nos casos de maior do que 50%, a sanção patrimonial será de 100% do valor do dano causado ao erário, ou 100% do enriquecimento ilícito. Vamos imaginar que o agente público praticou um ato que causou um dano ao erário de uma empresa para cuja criação
ou custeio, o patrimônio público tenha concorrido com mais de 50%, o agente público tenha causado um prejuízo, um dano ao erário de R$1.000. A sanção patrimonial vai ser R$1.000. No caso das entidades privadas para cuja criação ou custeio o erário haja participado com menos de 50%, a sanção patrimonial se limita à repercussão do ilícito na contribuição dos cofres públicos. Então, no caso aqui, no caso da questão específico, que é 20%, a sanção patrimonial vai se limitar ao quê? A 20% do prejuízo. A sanção patrimonial vai se limitar a 200. Ok? Então, fiquem atentos com isso aí. Vamos voltar para a questão. Então, empresa privada de cujo capital social a União participa minoritariamente com correspondente a 20% do patrimônio alienou bens integrantes de seu ativo a preços significativamente inferiores ao praticados no mercado, sofrendo prejuízos em função de tal conduta. Restou comprovado que os dirigentes da empresa receberam vantagem econômica. Ó, isso aqui é o quê? Enriquecimento ilícito. Recebeu vantagem econômica, enriquecimento ilícito. Paga pelos adquirentes dos bens, os quais, por seu turno, auferiram benefícios em função das aquisições por preços baixos. E aí, os adquirentes dos bens também são sujeitos ativos da improbidade administrativa? Sim, vão responder por improbidade administrativa também. Ó, agentes públicos ou não agentes públicos, quando não agentes públicos, que induzam ou concorra para a prática do ato ou se beneficie direta ou indiretamente da prática do ato. No caso aqui, os adquirentes do bem se beneficiaram da prática do ato. Ok? Então eles respondem por improbidade administrativa? Respondem. Os quais, por seu turno, auferiram benefícios em função das aquisições por preço abaixo do mercado. Das condutas indicadas. Tanto os dirigentes da empresa como as dos particulares adquirentes do bem são alcançadas pela lei de improbidade administrativa. Sim, as condutas tanto do particular adquirente do bem como dos dirigentes da empresa. Desde que comprovado dolo. Sendo passível a aplicação, não precisa comprovar o dolo. Sendo passíveis de aplicação, entre outros, a proibição de contratar com a administração pelo prazo de até 8 anos. No caso de enriquecimento ilícito, a proibição, vamos voltar para a tabela lá, ó, a proibição de contratar é de 10 anos. Ok? Letra A, falso. Nenhuma conduta é alcançada pela lei de improbidade administrativa, por não se trata de sociedade de economia mista ou empresa controlada majoritariamente pela União. Falso. A gente viu que o parágrafo único lá do artigo 1º prevê. Onde é que está isso? Parágrafo único. Único do artigo 1º. Beleza. Apenas a conduta dos dirigentes é alcançada pela lei de improbidade administrativa, sendo passiva. Não, não é só a conduta dos dirigentes. Tanto o dirigente como os adquirentes. Falso. Tanto a conduta dos dirigentes da empresa como a dos particulares adquirentes dos bens são alcançadas pela lei de improbidade administrativa, limitando-se a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre os cofres públicos. Perfeito. Verdade. Esse é o gabarito. E a letra E, apenas a conduta dos dirigentes é alcançada pela lei de improbidade administrativa. Falso. Não é apenas a conduta dos dirigentes. Tanto a do dirigente como a conduta dos adquirentes. E desde que comprovada a participação do agente público, sendo passível de aplicação, entre outras, de pena de multa de até 3 vezes o valor do dano ou acréscimo patrimonial. Sim, nesse caso aqui a multa, como é dos dirigentes, é enriquecimento ilícito, No caso de enriquecimento ilícito, a multa civil pode ser de até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial indevido. Ok? Mas não é apenas a conduta dos dirigentes, falso. A conduta dos dirigentes e dos adquirentes. Então o gabarito é a letra D. Ok? Próxima questão. A respeito dos elementos constitutivos dos atos de improbidade administrativa, é correto afirmar. Aqui essa questão ele vai tratar simplesmente dos sujeitos ativos. Questão bem simples. Na volta do intervalo a gente continua.
Tchau.